ela não recomenda que você utilize campos que fazem ligação entre tabelas como para fazer cálculo. Fazer count em cima de um campo que está ligando duas tabelas, porque eu posso ter uma granularidade diferente em outra tabela e ele vai atrapalhar aquele cálculo. Poderia usar o distinct? Poderia usar o distinct, mas o distinct vai ser mais lento do que o count, né, sem o distinct, certo? Então o que a gente faz aqui, né? Vou usar aqui o percent, que é o padrão que eu estou utilizando, e o raio de prefixo vai ser o percent, certo? Então todos esses campos aqui serão escondidos. E aí o que eu faço? Eu duplico esse campo aqui, ó, certo? Sem o percent. Se o cara quiser saber o código do cliente, ele pode usar o cliente código. Aí para ligar as tabelas, na verdade eu estou usando o percent cliente código, tá certo? Então se ele fizer um count em cima de cliente código, ele não precisa usar o distinct, porque esse campo existe só aqui, ó. Suponha que o Adriano, que é um dos clientes, ele fez 5 compras lá no começo. Se eu contasse pelo percent cliente código, eu teria 5 Adrianos, sem o distinct, né? Se eu contasse com o distinct, eu teria um só. Mas nesse caso aqui, ó, o Adriano existe uma vez só dentro dessa tabela. Então se eu contar o cliente código aqui, eu vou ter um Adriano só. Tá certo? Outra coisa que é legal para você trabalhar com contagens, né? Que é uma forma de você otimizar a performance. Você pode criar um campo. Olha só, o count com o distinct, ele é mais lento do que o count sem o distinct. Certo? Porque ele tem que fazer duas operações. Além de contar, ele tem que ver os valores distintos, né? O count distinct. E o count sem o distinct, ele não precisa ver os valores distintos. Tem uma operação que é mais rápida do que o count. Qual que é essa operação? Autonomia. Hã? Autonomia. Não. Para o processador, né? Uma operação de contagem, ela é muito mais lenta do que uma operação de soma. Porque você tem uma unidade aritmética dentro do processador. Então você somar alguma coisa é muito mais rápido do que você contar alguma coisa. Por cada operação. Certo? Para cada operação. Como é que eu faço para pegar aqui? Vamos supor que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 clientes aqui. Como é que eu faço para contar os clientes aqui, né, que a gente já sabe que são 6, somando? Somando. 1, né? Então levanta o dedo aí. 1. Né? Se eu tenho 1 aqui, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então eu posso criar um campo aqui, ó, que é 1. Entre aspas, não? Não, que é o valor numérico. 1 S, né? E aí eu costumo chamar assim, ó, cliente, soma, contagem. Legal. Aí ao invés de você fazer o count, né, você vai fazer o sum. Sum aceita 7 análises? Aceita, não aceita? Sim. O count aceita 7 análises? Sim. Então dá para você fazer filtro, dá para você fazer as mesmas coisas que você fazia com count, você consegue fazer com sum. E aí vai ser mais rápido. Tá certo? Isso é legal. Você tem ideia de quanto que é Não, mais rápido que o carro? não. Seria legal pegar a base da secretaria lá e fazer um teste. Tá aberto aqui. Não, agora não. Claro que não, né? Claro que não. Vamos ficar aqui, ó. Faz o teste lá, tarefa pra casa, sabe? Faz o teste lá e manda pra gente. Tempo com o count e tempo sem o count. Faz com os 3. Faz tempo com count distinct, tempo com count sem distinct e tempo com sum. Pega uma tabela grande lá de NFE. Pegar NFCE, que tá bombando agora. É, crédito. Tá substituindo o cupom fiscal. Ah. Pode pegar você acabou de comprar um lanche, o que você recebeu é NFCE. Ah, é? Sim. Lá, Vamos lá? Então aqui, ó, tabela de cliente, né? Vamos pegar aqui agora outra tabela. Vou pegar a tabela de produto. Vamos fazer a mesma coisa, né? Então, produto. Ó, aqui vai ser produto código. Produto código é um campo que a gente vai fazer ligação com ele, não vai? Então, percent do cara. Posso duplicar esse cara aqui para fazer o count sem o distinct. Outra coisa, pessoal, quando o campo é chave na tabela, eu estou costumando utilizar ele na primeira linha aqui, ó, né? Porque às vezes seu campo chave está lá para baixo, né? Coloca ele aqui na primeira linha e aí dá um enter, tá? Aqui, ó, é texto, né? Então eu posso brincar aqui com as linhas aqui da forma que eu quiser, que eu não vou atrapalhar o comando.
Então eu coloco um Enter ali, né? E aí os campos que são da tabela, eu coloco eles aqui. Né? Usar Enter para quebrar as coisas. Por exemplo, aqui é endereço, não é? Enter. Então endereço, ó, quebrei. Tudo isso aqui quer dizer que é endereço, não é? Essas três coisas aqui são endereço, então deixa junto ali, ó. Facilita para você localizar a informação, né? Esses dois campos aqui são campos de contagem, não são? Então eu vou tirar eles aqui, ó. Deixa eles separados aqui, certo? Tranquilo? Aqui, ó, então, ó, dupliquei aqui o produto código, vou chamar somente de produto código ali. Vou copiar a área em comum aqui. Descrição. Descrição, né? Cuidado com o português aí. Setor. Produto setor. Produto marca. Medida. Quantidade. Aqui o produto valor é o preço do produto, tá? O preço que ele foi cadastrado. Porque quando a gente vende, tem um preço que foi vendido, né? Essa quantidade aqui também, ó, na verdade não é quantidade não, é estoque, tá? Pode chamar de estoque e quantidade, por exemplo. E a gente tem outra informação aqui que é a quantidade mínima, que é o estoque mínimo. Então, produto, estoque mínimo. Aqui é a alíquota de CMS, né? Nunca ouvi falar. Nunca, né? Nunca na vida, né? Aqui, ó, a gente tem um campo que é CT código. Isso aqui é o código da categoria que aquele produto pertence, né? E a gente tem aqui uma tabela de categoria. Aqui é ela aqui. Isso é no mapa? Né? Então esse caso aqui, ó, CT código, não é produto CT código, né? Esse campo está aqui só para referenciar a tabela de categoria, certo? Mas os dados da categoria estão em outra tabela. Então, na verdade, esse cara aqui é o categoria, né? Percente, né? Categoria código, certo? Aí outra coisa que eu tenho costumado fazer para facilitar também, esse campo aqui não é um campo que vai para outra tabela, para associar para outra tabela, então é um campo importante para a nossa tabela de produtos. Então eu costumo tirar ele daqui e colocar ele depois da chave lá. Tá? E outra coisa chatinha que eu estou fazendo lá também, ó, chatinha não, mas é um bom resultado, que eu estou fazendo lá na ITI, porque lá a gente está trabalhando com o SEI, vocês conhecem o SEI? Estão trabalhando com ele lá também? Integrando a polícia. Tá fazendo também? Aí já vai aproveitar o nosso trabalho aí, ó. Tá? Já pode... Você já tem painel lá? Não, Não sei. sei. É o sistema da polícia, né? Ah, Se não. a gente for pegar os dados, aí é na Não, sistema eletrônico de informações. É, geral, GDF inteiro. É. Ah, tá. Não, o GDF beleza, não. mas... Na verdade ele é do TRF4, o SEI, o sistema SEI que está sendo usado aí no executivo, aí, no judiciário, no executivo. Ele é do TRF4 e aí ele foi cedido para os órgãos. Todo mundo usando. Então, para fazer controle de tramitação de documentos e tal. Isso, é isso mesmo. É esse mesmo? Chega a pegar Então, a base é a mesma, você entendeu? Então, assim, por que eu estou sendo chato com esse projeto lá na ITI? Porque eu estou com a ideia de montar isso aqui bem montado, um projetinho bem feito mesmo, e você vai poder utilizar ele em outros órgãos, porque a base é a mesma. As tabelas são as mesmas, os campos são os mesmos, não muda nada, entendeu? Então, se você fez a extração, fez a transformação e aí gerou os painéis, é a mesma coisa, inclusive para o Click View. Lá é ClickSense na ITI, né? Mas aí você pode pegar essa parte de transformação aqui, ó, o script é o mesmo, vocês estão vendo aqui. O script é o mesmo, você pode pegar esse script aqui e rodar no Click View, sem problema, faz poucas alterações e você está com o produto pronto, entendeu? Então isso é uma coisa bem legal. STM está usando, Ministério do Planejamento está usando, a ITI está usando, tem um outro, nosso cliente que eu não lembro qual que é. A Camila já trabalhou já com o SEI, no mapa, né? Estão usando vários órgãos aí que já estão usando o SEI, tá? A gente fazendo um produtozinho bacana, inclusive eu quero trocar ideia com a Camila e com a Nayara, que já trabalharam no SEI também. Justiça, a gente montar um projeto, né? A gente montar um projeto e deixar um produto, na verdade. E a gente pode pegar esse produto e simplesmente colocar no cliente e vai ser bem utilizado. Então aqui, ó, outra coisa que eu estou fazendo lá na ITI é comentar aqui o que é chave, né? Isso aqui é chave, isso aqui é campo de associação com categoria, por exemplo. Né? Essa tabela de categoria.
Vou deixar bem comentadinho o código para quem for pegar aí daqui um tempo, né, para dar manutenção, não ter problema. Tem uns códigos que a gente pega aí que dá vontade de sair correndo. Tem não, tem isso. Imagina, né? Isso é lenda. Então beleza, ó, o produto está carregado aqui, né? Aí se quiser ser mais preciosista, você pode fazer também aqui um negocinho assim, né? Para dividir as tabelas, tá? Eu estou fazendo, tá pessoal? Isso aqui eu acho que facilita demais para você encontrar. Porque às vezes eu estou carregando a tabela de cliente aqui, mas eu vou juntar essa tabela de cliente com uma outra tabela. Aí eu coloco o comando aqui, ó. O outro comando aqui, mas eu sei que esse bloco aqui, ó, é referente a cliente. Certo? Então facilita, né? Na hora que a gente está lendo o código, esse tipo de coisa facilita bastante. Aqui, ó, a tabela de categoria, né? Vai fazer a associação aqui com o produto. Então vamos lá. Aqui a tabela de categoria, posso pegar aqui, ó, categoria código. Então tá aqui. Se eu quiser contar as categorias códigos distintamente, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Né? Ou se você saber o código da categoria mesmo, então eu consigo fazer dessa forma. E os campos que estão com o percente lá vão ser escondidos, né? Beleza? Já trabalhando a modelagem aqui, ó, cada produto ele tem uma categoria. Para o ClickView, para o ClickSense, a nuvem de dados, é interessante que você não tenha um modelo tão snowflake, né, tão aberto, que seja um modelo mais enxuto. Então as tabelas que você conseguir enxugar, né, no seu modelo é interessante, para ele ficar mais simples, com uma forma de compreensão melhor, você entender melhor o seu modelo. Né? Então o que a gente pode fazer, por exemplo, com o caso aqui de produto e categoria? Né? A gente pode juntar isso aqui tudo numa tabela só. Para o ClickView não importa se você está desnormalizando o modelo. Né? Para o ClickView, para o ClickSense, é mais interessante você ter um modelo mais enxuto, mais compreensível. Certo? Então o que a gente pode fazer aqui? Um left join. Né? Vou fazer o left join aqui de produto com categoria. Ó. Tem um campo aqui que é categoria código, tem um campo aqui que é categoria código. Mesmo nome, né? Então ele vai juntar por esse campo aqui. Certo? Isso tudo aqui vai virar só a tabela de produto, que já vai ter a descrição da categoria lá dentro. Ok? Vamos lá, vamos carregar mais uma tabela aqui. Tabela de nota fiscal. Vou pegar a nota fiscal. Inserir script. Vou chamar aqui de nota fiscal. Essa aqui vai dar um trabalhinho melhor. Então, nota NF número, tá? Para simplificar. NF número. Vamos colocar aqui. Isso também, ó, a nota fiscal relaciona com itens, né? A nota fiscal tem vários itens, né? Então esse nota fiscal número aqui é a nossa chave. A gente vai usar lá percente. Se eu quiser contar as notas fiscais distintas, eu posso colocar aqui. Mesma coisa daquele 1 lá, eu posso fazer para todas aqui, né? No produto código aqui, ó, eu posso ter 1 produto, soma, contagem, né? Outra boa prática aí, se eu usei soma, contagem lá em cima, usar soma, contagem aqui embaixo, né? Padronizar a nomenclatura de campos, né? Nesse 1 também a gente tem que ter certeza que não tem nada repetindo nesse Isso, né? isso. Aqui como é tabela de dimensão, né? Então cada produto ele existe uma vez só aqui dentro. Se eu tivesse um histórico, por exemplo, aí esse 1 já não funcionaria. Né? Aí eu teria que fazer um tratamento um pouquinho melhor aqui para ter os produtos distintos. Aí nessa tabela distinta eu poderia ter 1. Ok? Aqui na categoria, por exemplo, se eu colocar o 1 aqui não vai funcionar. Por quê? A gente não juntou aqui com a tabela de produto. Então quer dizer que essa categoria aqui ela vai ter mais de uma vez, né? Para cada produto que pertence àquela categoria vai repetir. Então nesse caso aqui, ó, 1 não aplica. E nem essa categoria código aqui eu poderia contar sem distintos também. Certo? Só uma dúvida, chefe. Nesse caso aí, se você usasse, no caso, você usou um left join, né? Para fazer a inclusão. O que é mais performático, o left join ou o mapa?
map, cara, eu prefiro usar o left join, porque se eu quiser trazer mais de um campo além da descrição, eu consigo trazer com o left join. Com o map eu não consigo. Mais de uma descrição? Por exemplo, aqui Mais de um campo. aqui Mais de um campo. no apply map, eu passaria o código, ele me devolveria a descrição. Beleza. Mas se eu tivesse que carregar a descrição, Sigla o da nome, descrição. a sigla, Nesse caso, a sim. unidade, Para três campos, sim. entendeu? Mas nesse caso aqui, nesse caso Você específico aqui. poderia usar o apply map, tá? Não, mas aí nesse Agora a caso, questão de performance, não não sei. sabe dizer. Não sei dizer não. Tá? eu vi uma... Como é que é? Não sei se vocês conhecem o cara. Depois eu vou ver o nome dele aqui direitinho. Vira e mexe, eu assisto alguns webinários dele, que trabalha com BI. Aí ele tava falando justamente disso. Ele usa muito o Apply Map por causa da performance. Performance, a gente pode fazer um teste depois. Bacana. Então aqui, ó, vamos identar aqui também na mesma posição ali, né, que está o de cima. Isso é legal também, manter o código organizado. Esse de cima está igual, o de cima não está igual. Vou colocar aqui também, tá? Jean, eu posso pegar o final aí dos vídeos aí? Pode, tá, viajar claro. agora, então chega muito tarde. Na verdade era pra gente já ter terminado 7 horas, já. A gente está no primeiro item. No primeiro item. A gente está no primeiro item, mas na verdade a gente não vai fazer os outros, não dá tempo. Tá? Então vou esperar. Sexta-feira que vem de novo, vai na outra de novo. A gente faz. Cavalzinho. E a pizza já é que horas? Aqui, ó, pessoal, olha só. Esses campos de data, né, a gente costuma quebrar em ano, mês e dia, não é isso? Espera aí que a gente não vai fazer isso aqui por enquanto não. Da forma comum a gente colocaria aqui year de NF emissão as ano, year não sei o que as mês, ou month as mês, né? Mas espera aí que a gente vai fazer de uma forma melhor, tá? Olha só, aqui o CL código, ó, é o código do cliente, né? Então isso aqui vai associar com aquela tabela lá em cima que a gente fez de cliente. Então aqui cliente código. Cuidado para não colocar com letra minúscula, letra maiúscula que estiver diferente lá em cima, né? Que senão não vai associar. A gente já vê isso muito nos cursos, né, João? E aqui a associação com a tabela de vendedores, ó, que a gente não carregou ainda. Então aqui vendedor código, certo? Mais uma vez, isso aqui são campos de chave, não são? Vou colocar eles ali depois da chave primária, então. Isso aqui, esse cara aqui não tem percent, né? Consigo tirar. E aqui, como é o último campo, a gente não vai colocar a vírgula. Aqui faltou uma vírgula também. Vamos lá. Essa questão de quebrar a data aí, uma coisa que eu tenho usado aí, não sei, vou mostrar para vocês aqui, ver que vocês acham que é produtivo. Aqui nas subs e variáveis, ó, a gente pode criar uma variável aqui, vou chamar ela aqui de 7v monta calendário. Certo? O que eu faço para transformar esse campo aqui em... Cadê ele aqui? Esse cara aqui, né? O que eu faço para quebrar esse campo aqui? Deixa eu colocar uma louca aqui. Para quebrar esse cara aqui em ano, mês, dia e ter a data também, né? A gente não vem aqui e coloca assim, ó, year, Month, day. aí o nome do campo, as, né? Aí a gente vai usar ali o NF, né? Assim, eu costumo utilizar essa sintaxe já seguindo o padrão aqui de colocar a tabela antes e o nome do campo, né? Aí eu faço assim, ó, NF emissão ano. Né? A gente teria aqui em cima aqui o próprio NF emissão. As NF emissão, só um minutinho. NF emissão data. Não é isso que a gente faria? Né? Só que tem uma forma que eu estou usando que eu estou achando mais fácil para fazer isso. Vou perguntar o quê? Era eu. Esse alias que você está dando aí com o colchete, qual a diferença dele com o colchete com o alias com o ponto? Que tem gente que faz com ponto e fala que ele fica, a extração ou a carga, ela fica, como eu posso dizer, ela fica melhor. Assim, eu vi alguns, sabe, mas melhor em que aspecto? artigos. Melhor em questão dele... Localização? Localização e ele não fica tão pesado em memória. Aqui, ó, quando você usa espaço, se você começar a montar uma expressão lá, por exemplo,
carga fica otimizada, pronto, é esse o Não, nome. eu não sei se na otimização se isso vai ajudar em alguma coisa não. Mas, por exemplo, você vai fazer aqui sum, nf, aí eu quero pegar o nf item total. Se eu colocar um espaço aqui, ele já se perde no autocomplete. Ele não acha. Se eu usasse ponto, nf, ponto, aí valor total, por exemplo, aí ele não se perderia no autocomplete. Mas eu não gosto, tá? Ah, Eu prefiro usar assim, porque é aquela questão que eu falei. Isso aqui é o campo que o seu usuário final está enxergando. Você colocar uma coisa com ponto é uma coisa muito mais técnica do que você trabalhar com espaço. Em algumas cargas, pela experiência que eu já tive, quando coloca o ponto, ele traz a carga otimizada. Quando coloca espaço... Não, a carga otimizada é quando você não faz nenhuma operação em cima não do campo. nenhuma alteração, Por exemplo, também. se eu fizer dessa forma aqui, ó, ele vai fazer, sem fazer transformação, ele vai fazer uma traz carga otimizada. é. Se eu fizer uma transformação igual essa aqui de year, aí a carga já não é otimizada mais, tá. porque ele está fazendo uma operação. Então não tem diferença nenhuma, é só Que eu saiba não, tá, João? Mas vaidade mesmo, né? que eu saiba não. Agora, se você quiser achar o artigo lá e mandar pra gente dar uma olhada Susto, também, velho, tá. tá? Aí a gente pode analisar. Mas o que é interessante aqui? Ó? Então eu vou voltar aqui, ó. Isso aqui, que a gente pode fazer isso utilizando uma variável. Então voltando aqui nas variáveis, ó. A gente está criando lá, v monta calendário, né? Como é que a gente faz então um caso lá? Tem casos também que você traz a data do banco e você ainda tem que aplicar aquele date, porque ele pode vir numérico e tal, né? Então o primeiro que a gente faz é o date, não é isso? E aí esse date, a gente vai fazer esse date em cima de um campo, né? Aqui ó, eu poderia escrever nf, não escreva não, tá? nf emissão, né? nf emissão. Poderia fazer assim, não é isso? Mas isso aqui, ó, eu posso utilizar como parâmetro na variável também. Não sei se vocês já utilizaram. Né? Nesse caso aqui, eu posso colocar assim, $1, certo? Vai ser o primeiro parâmetro que eu vou utilizar. E quando eu chamar essa variável aqui, ó, v monta calendário com o operador de expansão, eu consigo passar parâmetro no operador de expansão, como se fosse uma função. Certo? Então aqui, ó, posso fazer assim, ó. E o que o set faz, pessoal? Qual que é a diferença do set para o let? O let processa. O let, ele calcula, né, ele processa, né, aquela expressão que você está passando ali e retorna já processado. O set, ele atribui exatamente os caracteres que você colocou, né? Então aqui, ó, é como se eu estivesse jogando dentro dessa variável aqui, né, o date ali, ó, escrevendo dentro dessa variável aqui, date. Aí eu posso fazer assim, ó, as, né, abre colchete. Lembra que a gente está fazendo lá as, nf, alguma coisa? Né? Então eu vou chamar isso aqui, eu vou passar um segundo parâmetro para ela, que é o $2. Né? E isso aqui vai ser, então, por exemplo, eu vou passar assim, nf emissão. Então ele vai criar nf emissão. Lembra que ele vai substituir isso aqui, ó? Né? Aqui funciona como se fosse um operador de expansão, tá? Você está passando parâmetro, como se ele estivesse escrevendo aqui nesse $1 aqui. Então ele vem aqui, ó, como se estivesse escrevendo nf emissão, espaço, data. Nossa, Fechou o colchete. bacana. Certo? O que mais que eu posso fazer agora? Vou até colocar na linha de baixo aqui, ó. Ponto e vírgula, não? Não, vírgula. Nossa, continua. O que eu quero dessa data aí também? O ano mesmo. O ano, não é isso, Márcio? Então, vamos lá. Year, também do primeiro parâmetro, ó, $1, as, $2, ano. Aí o month, né? Month do $1, as, $2, mês. Bacana isso, cara. Né? E o day, né? Day, né? As, Eu vou $2, cancelar todos os meus geradores agora. dia. Aqui. Eu Isso aí é pensando bacana aqui. mesmo. É, isso aí foi. Exato. Tá muito bom. Aí esse último aqui, ó, eu não vou colocar vírgula, tá? Porque a vírgula vai automático lá. Vou só fechar aqui com ponto e vírgula para fechar o comando set aqui. Certo? E se você está fazendo o caso só para um campo de data? Não, eu posso usar para todos. Qualquer um. É, É porque não colocou o nome. não coloquei o nome do campo. Vamos lá, vamos usar agora para a gente ver como é que faz.
Peraí. Não, Só ver se bateu legal, o meu aqui. Você pega uma nuvem gigante cheia de data lá, isso aí. Pois é. Porra, ajuda a mão na roda. Facilita demais. A mão na roda. Eu tenho muito isso lá. Você vai ajudar pra caramba. Já valeu a pena, tio. Valeu? Vai ajudar. A gente tá só no primeiro item. Já tá Saco, né? Eu vou te mostrar meus códigos, você vai ver que tudo isso que ele tá falando aqui, meus códigos tá A gente igualzinho. tá só no primeiro item, tinha mais 2 itens pra falar aqui, não vai dar tempo. Ok? Vamos lá, vamos ver como que a gente utiliza isso aqui então, né? Você já conhece o operador de expansão. O operador de expansão a gente pode passar parâmetros para ele também, certo? Então aqui nesse caso, ó, a gente vai fazer lá o dólar. Como é que é o nome da variável lá? Vmonta calendário. Aquela aqui, ó. Que chique. Vmonta calendário. Certo? E aí, ó, nesse operador de expansão aqui, eu posso passar um parâmetro, ou mais parâmetros. Então eu abro e fecho parênteses aqui, é como se fosse uma função. O primeiro parâmetro que a gente fez lá é o nome do campo, né?